Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 8 de setembro de 2025, às 16 horas. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 33 de 2025, da sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2025. Ata 33 de 2025. Ao primeiro dia do mês de setembro de 2025, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Priebe Rose, Jacques Emerson Léo Carvalho, Fábio Doleski Krause, Gisélio dos Santos Amaral, João Pedro Bervaldi, Juliana dos Santos Venchiaruto, Marcelo Polnoff e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Marcelo Polnoff, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Gisélio dos Santos Amaral, primeira secretária. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. Ata número 32 de 2025, da sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2025, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Convite oriundo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo. Indicações número 49 e 50 de 2025. Subscritas pela vereadora Gisélio de Santos Amaral, e indicação número 51 de 2025, subscrita pelo vereador Valdomiro de Souza, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da tribuna. Em continuidade, o senhor presidente deu início à ordem do dia. E de imediato solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 1 de 2025, oriundo da mesa diretora, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de resolução número 01 de 2025, que cria a comissão especial para revisar o projeto de lei ordinária de número 39 de 2025, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores efetivos, reestruturação do quadro de cargos, comissionados e funções gratificadas do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. Foi aprovado por unanimidade. Seguidamente, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de decreto legislativo número 02 de 2025, oriundo da Comissão de Finanças, o qual, após lido, foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de decreto legislativo número 02 de 2025, que dispõe sobre o processo de julgamento de contas de governo da administradora do Executivo Municipal de Turuçu, referente ao exercício de 2022 e da outras providências. Foi aprovada por unanimidade, prevalecendo o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Logo após, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 43 de 2025, oriundo do Executivo, o qual, após lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Fábio, Juliana, Jacques Emerson e André fizeram uso do espaço das explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para audiência pública para apresentação do projeto de lei da mensagem número 43 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio,
2026 a 2029, a realizar-se no dia 8 de setembro de 2025, às 13 horas e 30 minutos. Logo após, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 8 de setembro de 2025, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das sessões, 1º de setembro de 2025, Marcelo Porno, presidente, Gisele de Santos Amaral, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do convite oriundo do Centro de Referência da Assistência Social de Turuçu. Aulas de música. Convite. Aulas de violão, gaita, teclado e outras. Nas quartas-feiras, manhã e tarde, para crianças e jovens. E sexta-feira, manhã para adultos e inscrições no CRAS. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da reunião da Comissão Especial e do ofício número 1 de 2025, oriundo da referida comissão. Aos 4 dias do mês de setembro de 2025, às 10 horas, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Turuçu os membros da Comissão Especial constituída pela Resolução número 01, de 1º de setembro de 2025, presidida pelo vereador Fábio Doleski Krause, presidente desta comissão, com a finalidade de revisar e discutir o projeto de lei ordinária de número 39 de 2025, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores efetivos, reestruturação do quadro de cargos comissionados e funções gratificadas do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. Estavam presentes na reunião os seguintes membros: o senhor Alexandre Borchardt, membro da comissão, senhor Fábio Doleski Krause, presidente da comissão, o senhor Jacques Emerson Léo Carvalho, relator da comissão, e o senhor Marco Antônio Arte, assessor jurídico legislativo. Na ocasião, foram lidos e debatidos os pareceres emitidos pelo IGAM sobre o referido projeto de lei, bem como discutidos os ajustes necessários na redação do projeto, a fim de adequá-los às orientações técnicas apresentadas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que será assinada pelos membros desta comissão especial. Sala das reuniões, 4 de setembro de 2025. Fábio Doleski Krause, presidente. Jacques Emerson Léo Carvalho, relator. Alexandre Borchardt, membro. E Marco Antônio Arte, assessor jurídico. Ofício número 1 de 2025. Turuçu, 4 de setembro de 2025. Marcelo Ponoff, presidente da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. Assunto PL número 39 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, a comissão especial criada por meio da Resolução 01 de 2025 vem por meio deste, com fulcro no inciso 4 do artigo 76 do Regimento Interno desta Câmara, requerer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação desta comissão especial e a convicção dos membros desta Casa de Lei, e ainda assegurada a soberania do plenário. Requer que se remeta os presentes pareceres anexos para apreciação do Executivo Municipal, para dar ciência e oportunizar possíveis retificações, diante dos ajustes que se fazem necessários para regular a tramitação do presente projeto de lei.
Atenciosamente, Jacques Emerson Leal Carvalho. Parecer jurídico. O Poder Legislativo de Turuçu solicita orientação técnica acerca do projeto de lei número 39 de 2025, que possui a seguinte ementa: dispõe sobre o plano de carreira dos servidores efetivos e estruturação do quadro de cargos comissionados e funções gratificadas do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. A análise técnica. O projeto de lei número 39 de 2025 propõe plano de carreira dos servidores efetivos, bem como dispõe do quadro de cargos comissionados e funções gratificadas do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. A justificativa do PL é genérica, não sendo possível identificar de fato as alterações propostas, ou seja, o que está sendo proposto e a modificação da legislação, e exige uma nova lei ao invés de alteração pontual dos artigos da Lei nº 379 de 2003. O artigo 39 do PL revoga a Lei nº 379 de 2003. Sendo assim, todas as alterações já feitas na lei por outra lei serão revogadas. Portanto, o artigo 39 do PL deve indicar apenas a lei principal, ou seja, a Lei nº 379 de 2003 e leis que não alteram a principal, Lei nº 379 de 2003, mas que o PL propõe novo texto. A orientação é que o autor do PL reformule o artigo 39 do PL. No tocante à progressão horizontal, por titulação, a inovação do PL 39 de 2025 encontra respaldo no princípio da valorização do serviço do servidor pela busca de qualificação. Assim, a criação de níveis e adicionais por escolaridade, desde que não cumulativos e observando critérios objetivos, é juridicamente possível. Todavia, a indicação é que seja substituído o termo gratificação por adicional, em razão de que não se trata de gratificação, mas de um adicional na remuneração pela escolaridade adquirida relacionada às atividades do seu cargo. Quanto à promoção e critérios de merecimento, o detalhamento trazido pelo PL 39 de 2025 atende ao princípio da legalidade e à necessidade de transparência na acessão funcional. A uniformização do tempo para promoção e ampliação das classes são compatíveis com o regime jurídico municipal e com as boas práticas de gestão de pessoal. Todavia, não consta expresso dispositivo que trata da retribuição pecuniária da promoção, sendo a proposta omissa, o que deve ser ajustado pelo autor. Analisando o artigo 28, que trata do vencimento dos cargos, é previsto que o coeficiente que faz parte da fórmula do cálculo do vencimento básico dos cargos é segundo a classe, ao que parece que na mudança de classe altera o coeficiente multiplicador do vencimento. Todavia, não há dispositivo que preveja esta composição do cálculo da promoção. Ademais, não poderá o cálculo da retribuição pecuniária da promoção incidir no inciso 14 do artigo 37 da CF, ou seja, coeficiente da classe B, não pode incidir ou compor o cálculo da classe C, visto que, caso isso ocorra, é vedado pelo dispositivo constitucional, ocorrendo que é chamado de efetivo cascata. Recomenda-se que o coeficiente esteja desvinculado da classe do servidor, sendo definido o valor que receberá pela mudança de classe, sendo estabelecido o coeficiente pelo padrão indicado no artigo 28, que o mesmo, multiplicado pelo padrão referencial, resulte no vencimento do cargo, ou seja, o básico para o respectivo padrão. 1 e 2 sucessivamente, nos termos do artigo 28. Acerca do artigo 38 do PL, a orientação é que exige regra de transição situando os atuais servidores nas suas respectivas classes e à disposição das novas promoções. O dispositivo no artigo 9º
do PL é assunto a ser tratado na Lei nº 386 de 2003, com relação ao valor da função gratificada nos afastamentos legais, visto que exige o artigo 48 da Lei nº 386 de 2003, que dispõe sobre o Estatuto, logo o artigo deve ser suprimido. No tocante às atribuições dos cargos em comissão, a destinação dos cargos em comissão deve ser restrita a funções de direção, chefia e assessoramento, vedando-se o uso para as atividades técnicas, burocráticas ou operacionais. Considerando o inciso 5º do artigo 37 da CF e tema de repercussão geral número 1010 do STF. Este entendimento implica que o PL 39 de 2025, no artigo 31A, ao vedar CCs para funções técnicas, esta está em conformidade com o controle de constitucionalidade. No entanto, o cargo de assessor jurídico, por exemplo, possui atividades que devem ser desempenhadas por servidores efetivos de carreira, pois a representação judicial está atrelada ao disposto no artigo 132 da CF, que exige o ingresso na carreira de procurador mediante concurso público. A orientação é que seja revista as atribuições dos cargos em comissão, retirando atividades meramente administrativas que devem ser executadas por servidor efetivo, cujo seu chefe CC não executa, existindo o regime de subordinação. Além disso, com exceção do cargo de assessor jurídico, os cargos em comissão não possuem escolaridade, o que se mostra irregular, pois estão subordinados ao parágrafo 1º do artigo 39 da CF. O artigo 31A deve ser transformado em parágrafo, pois somente é criado artigo seguido de letra quando está sendo acrescido na lei existente, o que não o caso. A proposta constante no PL deve ter a previsão orçamentária específica, além do PL estar acompanhado da estimativa do impacto orçamentário e financeiro nos termos do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 169 da CF e artigo 17 da LRF, respectivamente. A estimativa do impacto orçamentário e financeiro deve ser providenciada e verificada pela Câmara, se foi encaminhada pelo Executivo. Existe a necessidade de previsão específica do aumento de remuneração e cargos na lei da LDO, do exercício de 2025, Lei número 1548 de 2024. Ressalta-se que não atende ao texto constitucional, o qual é reforçado pelo STF. A previsão de autorização genérica de criação de cargos e aumento de remuneração, como o artigo 49 da LDO, é necessário que contenha a previsão da quantidade de vaga, denominação do respectivo cargo e padrão de vencimento, o que pode ser alterado pelo prefeito. Conclusão diante do exposto. O projeto de lei número 39 de 2025 depende do atendimento das indicações feitas no item 2, que pode ser providenciado por mensagem retificativa do prefeito para que seja viável juridicamente. Marco Art, OAB, Rio Grande do Sul, 107.795. Parecer jurídico. Item 1. O Poder Legislativo Municipal de Turuçu solicita a análise do estado de impacto orçamentário e financeiro, que acompanha o projeto de lei número 39 de 2025, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores efetivos, reestruturação do quadro de cargos, comissionados e funções gratificadas do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. Item 2. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, estabelece normas
de Finanças Públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Nesse sentido, cabe transcorrer o previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da lei. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições, no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada, imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Assim, uma das formas eleitas pela LRF para garantir da responsabilidade fiscal foi através da exigência da elaboração de estudos de impacto orçamentário e financeiro para aqueles atos que sejam considerados como criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, DOACC, nos termos do previsto no artigo 17 da referida lei. O estudo de impacto orçamentário e financeiro, que é parte integrante de projetos de lei que criam ou majoram DOACCs para estar em simetria com a LRF, deverá apresentar as seguintes informações: a existência de crédito orçamentário com classificação completa, como está no orçamento, saldo de dotação suficiente até o final do exercício ou declaração sobre a sua existência, a fonte de financiamento, receita ou transferência na mesma fonte de recursos da despesa, metodologia de cálculo em todas as situações exigíveis e declaração de não afetação das metas fiscais no exercício em que entra em vigor, no caso de despesas obrigatórias. Impacto na receita e na despesa em relação aos dois exercícios seguintes. Medidas de compensação nos dois exercícios seguintes, nos casos de despesas obrigatórias. As consequências do ato, especialmente em despesas sujeitas a limites legais e constitucionais no exercício e nos dois seguintes. E a conclusão do órgão técnico responsável e assinatura de quem elaborou. Em relação aos limites constitucionais, é muito importante que sejam considerados demonstrativos de impacto feitos anteriormente ao que se está elaborando e que ainda não se transformaram em despesas, mas, em sendo afetarão a projeção dos limites no impacto atual. Daí a importância em se ter uma numeração sequencial dos demonstrativos de impacto por exercício. Os limites legais e constitucionais que precisam ser estimados no demonstrativo de impacto são, conforme o caso, item A, no Poder Executivo, limite de 95% destas despesas em relação às receitas correntes, conforme a SFE, artigo 167-A. A despesa com pessoal, artigo 19 e 20. Número 3, no limite prudencial previsto no artigo 22, parágrafo único da LC número 101, 51,7%. A partir dos pontos cruciais que devem ser apresentados nos estudos de impacto ou impacto que acompanham o PL, número 39 de 2025, não apresentou os seguintes itens: a existência de crédito orçamentário com classificação completa como está no orçamento, saldo de dotação suficiente até o final do exercício ou declaração sobre sua existência, a fonte de financiamento, receita ou transferência da mesma fonte de recursos da despesa,
medidas de compensação nos 2 exercícios seguintes, nos casos de despesas obrigatórias. Limite de 95% destas despesas em relação às receitas correntes, conforme a SF, artigo 167-A. O estudo destaca a necessidade de suplementação orçamentária. Logo, quando há esse requisito, a suplementação deverá ocorrer anteriormente à apresentação do projeto de lei ou de forma concomitante ao envio. Item 3. Com base no exposto, a aprovação do PL, em nossa opinião, ficará sujeita à complementação das informações apresentadas no estudo de impacto orçamentário e financeiro, a fim de que este, atenda o objetivo central da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pressupõe a ação. Planejada e transparente, em que se previne riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a saber, a existência de crédito orçamentário com classificação completa como está no orçamento, saldo de dotação suficiente até o final do exercício ou declaração sobre a sua existência, a fonte de financiamento, receita ou transferência na mesma fonte de recursos da despesa, medidas de compensação nos 2 exercícios seguintes, nos casos de despesas obrigatórias, e atendimento ao limite de 95% destas despesas correntes em relação às receitas correntes, conforme a CF artigo 167-A. Marco Arte, OAB Rio Grande do Sul, número 107.795. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 52 de 2025, subscrita pela vereadora Juliana dos Santos Venqueruto. Indicação número 52 de 2025. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a retirada de galhos e detritos de um valo na estrada que liga a Vila Féter à propriedade do senhor Rudinel Schrank. Senhor Presidente, senhores vereadores, a vereadora que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, que seja realizada a limpeza do valo localizado na estrada que liga a Vila Féter à propriedade do senhor Rudinel Schrank. Com a retirada de galhos, detritos e outros materiais que estejam obstruindo o curso da água. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos moradores desta localidade. O valo em questão encontra-se obstruído por galhos e detritos, dificultando o escoamento da água e podendo provocar alagamentos, erosões ou outros problemas que afetam a circulação de veículos e o acesso às propriedades próximas. A limpeza e manutenção do valo são essenciais para garantir a segurança e a mobilidade dos moradores e produtores rurais, prevenir danos às propriedades e preservar a integridade da estrada. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 1 de setembro de 2025, Juliana dos Santos Venqueruto, vereadora do PP. Esta indicação está em discussão. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, os demais, o secretário da Saúde que se encontra aqui hoje. Na verdade, esses galhos foi uma terceirizada da CE que cortou para não pegar nos fios e deixou tudo no meio, tudo nos valos mesmo. Então, a patrola, quando passa lá, não está conseguindo limpar os valos. É só isso mesmo. Eu não sei se vai ter que ser com a prefeitura, com a secretaria competente, ou se vai ter que entrar em contato com essa terceirizada para ver se eles retiram esse material, porque está atrapalhando bastante. Agora mesmo a água passou por cima das estradas porque não tem como a patrola fazer o valo.
É bem complicado. Até o Rude Schrank tem bastante, mas para lá também tem, mas é menos. Mas ali eles cortaram muito os galhos, estava bem alto. Fizeram uma limpeza, mas ficou pela metade a limpeza, porque deixaram nos valos. Arrumaram o outro, é bem isso. Obrigada. Continua a discussão? Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 53, subscrita pelo vereador Fábio Duleschi Krause. Indicação número 53 de 2025. Emenda. Dispõe sobre o pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a troca dos vidros das janelas do banheiro do Parque de Eventos de Turuçu. Senhor Presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, a substituição dos vidros das janelas do banheiro do Parque de Eventos de Turuçu, que se encontram danificados ou quebrados. Justificativa. Justifica o presente pela importância da troca dos vidros, que garantirá maior segurança, conforto e manutenção adequada do local, proporcionando condições mais seguras e agradáveis para os visitantes que utilizam o parque de eventos. Os vidros das janelas do banheiro estão quebrados ou em má condições, oferecendo riscos de acidentes aos usuários e comprometendo a segurança e a conservação do espaço. Conforme fotos em anexo, pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 4 de setembro de 2025, Fábio Duleschi Krause, vereador do MDB. Essa indicação está em discussão? Senhor presidente, só a nível de reforçar a justificativa, como podem os colegas olhar aí nos seus computadores a relação às fotos que eu tirei deste banheiro, principalmente no banheiro feminino, senhor presidente. Para você ter uma ideia, ali são 6 janelas, cada janela com 4 vidros, ou seja, são 24. Dos 24, só tem 2 inteiros, 22 quebrados, banheiro feminino. E a gente, claro, se preocupa porque vem se aproximando aí a nossa festa municipal, né, do morango e da pimenta. Então, espero que o Executivo tenha a sensibilidade o mais rápido possível para fazer a troca destes vidros, senhor presidente. Seria isso. Obrigado. Continua a discussão. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, pessoal que nos assiste. Eu só para pegar um gancho também da indicação do Fábio. Lá no Cal da Jus também tem uns vidros quebrados. E tem uns vidros também deitados, cara. Nós tivemos sexta-feira lá jogando e tinha uns bancos embaixo, né? As crianças sentam naqueles bancos e até andei arredando uns bancos pro lado também, né? Porque aqueles vidros pode cair sendo na cabeça da criança. Como é alto aquele ginásio. Então, que solto e virado, todo torto. E quero dizer também que eu vou entrar com a indicação semana que vem também, para aqueles vidros também, tá bem? Sou favorável à indicação do Fábio também. Continua a discussão? Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 54, subscrito pelo vereador Jacques Emerson Leal Carvalho. Indicação número 54 de 2025. Emenda. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para análise e estudo de transformar a rotatória no cruzamento entre a Avenida Arthur Lange e a Rua Valdemar Scherdim, em nossa zona urbana, como passagem preferencial. Senhor Presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas providências cabíveis, a fim de fazer uma análise de estudo de transformar a rotatória do cruzamento
entre a Avenida Arthur Lange e a Rua Valdemar Jardim, como passagem preferencial dos veículos, ressaltando que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que quem estiver circulando pela retatória tenha preferência. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a reivindicação da população que alega que nesta interseção os veículos que transitam pela Rua Valdemar Jardim em muitas vezes não obedece à sinalização no sentido de parada obrigatória conforme placa de sinalização. E, por outro lado, os veículos que transitam na Avenida Arthur Lange, passam em velocidade acima do permitido, causando desta forma muitos sustos e até mesmo acidentes. Atualmente, quem transita com seu veículo pela Avenida Arthur Lange tem a preferência. Cabe salientar que este cruzamento já tivemos diversos acidentes de perdas materiais, lesões corporais e até mesmo acidentes com vítimas fatais. Outro fato a destacar é que nossa população, por não termos ainda calçadas contínuas, em muitos lugares no município, transitam a pé, de bicicleta pela via de acesso, aumentando desta forma o risco de acidente no local proposto para a troca do sentido de preferência. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Ituruçu agradece. Sala das Sessões, em 3 de setembro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSD. Essa indicação está em discussão? Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste no plenário, o secretário Marlon da Saúde, a minha afilhada e a sua mãe, a afilhada vereadora Mirim. Eu só gostaria de dizer que essa proposição de indicação já foi feita em 2023, né? E, na verdade, a colocação dela agora nesse ano é porque tem aumentado muito a quantidade de veículos no nosso município, principalmente que não são da nossa região. E essa rotatória seria uma maneira que todos os carros que passassem entre a Avenida Arthur Lange e a Valdemar Jardim parassem, né? Teria, quem sabe, aumentar um pouquinho a circunferência dela para fazer valer a rotatória, né? E também colocar a sinalização de pare em todos os sentidos, porque, lamentavelmente, tem tido bastante acidentes ali, e até uns não acontecem porque a Avenida Arthur Lange ali para baixo é um pouquinho mais larga, né? Mas dá muito susto no pessoal. Então, a ideia é que, se o Executivo quisesse transformar, então, a Avenida Arthur Lange, que hoje tem a preferência, numa rotatória em que todos os veículos parem para ver quem tem a preferência ou que estiver mais próximo da rotatória. Obrigado. Continua em discussão? Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 55 de 2025, subscrito pelo vereador Jacques Emerson Leal Carvalho. Indicação número 55 de 2025. Emenda. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Ituruçu para a colocação de 2 redutores de velocidade, quebra-molas, e sinalização de limites de velocidade na Avenida Arthur Lange, em nossa zona urbana. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas providências cabíveis, a fim de fazer uma análise de 2 pontos estratégicos para a colocação de redutores de velocidade e sinalização dos limites de velocidade na Avenida Arthur Lange, em nossa zona urbana. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a reivindicação da população, que alega que atualmente, dentro de nossa zona urbana, não possuímos calçadas contínuas, fazendo com que os pedestres tenham que transitar dentro da avenida. E isto implica um maior risco de acidente. Portanto, com a colocação de redutores de velocidade e sinalização, acarretará maior segurança à população no local proposto, ou seja, entre o comércio da senhora Cátia Contreira à rua Valdemar Jardim, tem-se aumento da velocidade dos veículos por tratar-se de pista com declive.
O local para implantação dos mesmos passará o estudo e análise do setor competente, mas fica sugerido ao setor técnico competente os seguintes pontos de instalação: Avenida Arthur Lange, entre as residências de número 162 e 160, Avenida Arthur Lange, entre as residências de número 146 e 144. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento à comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 3 de setembro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade, essa proposição de indicação vem ao encontro da anterior, porque se não for feito, então, a rotatória ali que foi solicitada, pelo menos que colocasse esses quebra-molas, porque os carros que vêm ali da descida ali da oficina do Vanner, né, vêm em alta velocidade e, na verdade, não param. E os que vêm da Valdemar Jardim é a mesma coisa. Então, reduzindo a velocidade ali, até para evitar acidentes. Continua em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 56, subscrito pelo vereador Jacques Emerson Leal Carvalho. Indicação número 56 de 2025. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a colocação de travessia elevada de pedestres próximo às escolas na Avenida Arthur Lange, em nossa zona urbana. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas as providências cabíveis a fim de fazer uma análise para implantação de travessia elevada para pedestres em vias públicas, conforme a resolução número 738, de 6 de setembro de 2018. CONTRAN, próximo à Escola Municipal Dr. Urbano Garcia e Escola de Educação Infantil. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a reivindicação da população servindo necessariamente para proporcionar segurança aos estudantes em seus deslocamentos. As faixas elevadas para travessias de pedestres funcionam como uma ferramenta no trânsito, com o objetivo de oferecer mais segurança, melhorando a acessibilidade e proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias, além de agir como redutores de velocidade. O local para implantação dos mesmos passará por estudo e análise do setor competente. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 3 de setembro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal do plenário que nos assiste, com relação a essas faixas elevadas, foi solicitado, e até em conversa com o pessoal da Brigada Militar, e na saída, mais é no embarque e desembarque, principalmente na Escola de Educação Infantil Pimentinhas, e ali tem uma série de cones que ficam, né, implantados, e, na verdade, as crianças estão embarcando e os carros não param, né? Até a ideia, até falando com o pessoal da Brigada, que naquele momento do embarque e desembarque, se fosse até feita uma maneira, algum sinal, alguma coisa, que os carros fossem, na verdade, proibidos de transitar naquele local. Né? Então, na verdade, tem que ver com o Executivo agora, esse estudo e análise, para ver o que pode ser feito naquele local. Continua em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 57 de 2025, subscrito pelo vereador Jacques Emerson Leal Carvalho. Indicação número 57 de 2025. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para análise e estudo da implantação de um hidrante em nossa zona urbana. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas providências cabíveis
a fim de fazer uma análise e estudo para a implantação de um hidrante em nossa zona urbana. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a dificuldade encontrada pelo Corpo de Bombeiros no reabastecimento quando estão atendendo em algum sinistro em nosso município. Nos atendimentos em nosso município, às vezes é necessário o reabastecimento, que não pode ser efetuado sem o equipamento adequado, hidrante. Desta forma, fazendo com que o veículo tenha que se dirigir a São Lourenço do Sul para conseguir o reabastecimento. Todo o tempo perdido neste deslocamento poderá servir para que a equipe responsável, Corpo de Bombeiros, efetue um serviço com muito mais rapidez e qualidade. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do que o atendimento a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 3 de setembro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Essa indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade, essa proposição, eu já estou reapresentando ela e a justificativa está bem clara, né? Na dificuldade encontrada pelo Corpo de Bombeiros no reabastecimento. A gente sabe que hoje tem um acordo deles com os bombeiros, com a prefeitura, que eles reabastecem ali na caixa d'água, né? Só que com o hidrante seria um serviço muito mais rápido, né? E na verdade, também a gente, por o local de viabilidade para a instalação, eu tinha comentado que seria bem interessante que fosse próximo do ginásio municipal. É isso. Continua em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 3 de 2025, oriundo de todos os vereadores. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Decreto Legislativo número 3 de 2025. O presente projeto de decreto confere título de cidadão turuçuense ao senhor Lauber Abraham e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de decreto em epígrafe, oriundo dos vereadores desta Casa Legislativa, vota favorável à tramitação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 1º de setembro de 2025. Alexandre Borchardt, presidente. Gisele dos Santos Amaral, relatora. Juliana dos Santos Venqueruto, secretária. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Decreto Legislativo número 3 de 2025. O presente projeto de decreto confere título de cidadão turuçuense ao senhor Lauber Abraham e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de decreto em epígrafe, oriundo dos vereadores desta Casa Legislativa, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 1º de setembro de 2025. Fábio Doleski Krause, presidente. André Preebe Rous, relator. João Pedro Bervaldi, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão? Em votação? Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de decreto legislativo. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2025 confere título de cidadão turuçuense ao senhor Lauber Abraham e dá outras providências. Artigo 1º. É conferido ao senhor Lauber Abraham o título de cidadão turuçuense, em reconhecimento à sua relevante contribuição para o desenvolvimento econômico e social do município de Turuçu.
Em discussão? Em votação? Artigo 1º foi aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O título ora outorgado será entregue em sessão solene do Legislativo Municipal, em data a ser designada pela Presidência da Casa. Parágrafo 1. A entrega do título deverá ser realizada em até 60 dias, após a sanção da presente lei. Em discussão? Em votação? Artigo 2º foi aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Turuçu, Rio Grande do Sul, 20 de agosto de 2025. André Priebe Rose, vereador do PDT. Alexandre Borchardt, vereador do PP. Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Fábio Doleski Krause, vereador do MDB. Gisele dos Santos Amaral, vereador do PSDB. Juliana dos Santos Vinqueruto, vereador do PP. João Pedro Bervaldi, vereador do PP. Marcelo Paulo, vereador do PP. Valdomiro de Souza, vereador do PDT. Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores. Em discussão, o terceiro artigo. Senhor Artigo presidente, os demais colegas vereadores, colegas vereadora também, pessoal que nos assiste, vereadores Mirim, seus familiares, aos secretários de saúde, Marlo, pessoal que nos assiste pelo Facebook, meu boa tarde. Agradecer a esta casa mais uma vez pelo reconhecimento desse senhor empresário, Lauber, que é da Extremo Sabor, que hoje, na realidade, já gera mais de 50 empregos para a nossa cidade. Então, esta casa, mais uma vez, está de parabéns pelo reconhecimento do crescimento desta cidade através desse empresário também. Seria isso aí. Meu muito obrigado. Continua em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de decreto legislativo número 3 de 2025, que confere título de cidadão turuçuense ao senhor Lauber Abraham e dá outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 8 de 2025, oriundo dos vereadores Jacques Emerson Leal Carvalho e Alexandre Borchardt. Mensagem número 8 de 2025, legislativo. Senhores vereadores, os vereadores que subscrevem esta apresentam ao plenário o projeto de lei que trata da denominação da Rua B, do loteamento Kutcher, localizada na zona urbana de Turuçu. Desta forma, requer-se a análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 13 de setembro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB, Alexandre Borchardt, vereador do PP. Projeto de Lei Municipal número 8 de 2025. Denomina o logradouro conhecido como Rua B do loteamento Kutcher, localizado na zona urbana do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Dário Bilhalva, a via localizada na zona urbana de Turuçu, identificada como Rua B, no loteamento Kutcher. Artigo 2º. O prefeito municipal oficializará a rua citada no artigo 1º, de acordo com esta lei e em cumprimento ao disposto no artigo 78, inciso 24 da Lei Orgânica do município de Turuçu. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 13 de setembro de 2025. Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Alexandre Borchardt, vereador do PP. Justificativa. Os vereadores que apresentam o presente projeto de lei desejam homenagear o senhor Dário Bilhalva, que atuava como empresário em nosso município. O senhor Dário possuía uma serraria
e dentre as boas ações feitas para a nossa comunidade, podemos destacar a doação de lenhas e tábuas para os mais necessitados, tendo sua utilização em fogões a lenha, e também para a construção de chalés e galpões. Para tanto, apresenta-se em anexo a certidão de óbito do Sr. Dário da Silva Bilhalva. Neste sentido, renovando votos de estima e consideração, requer-se a análise e aprovação do projeto de lei da mensagem número 8 de 2025. Turuçu, 3 de setembro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB, Alexandre Borchardt, vereador do PP. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação a casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor secretário, ao pessoal que se faz presente aqui na casa, os vereadores mirins e seus familiares, e ao pessoal que nos assiste pelo Facebook em casa, eu quero agradecer ao secretário da Agricultura pela execução do trabalho, pela indicação que foi solicitada na semana passada, pela melhoria da rua Alfredo Miller. Foi colocado meio fio em frente à casa da moradora Andréia, então gostaria de agradecer pela atenção, rapidez e agilidade pelo trabalho. Obrigada. Senhor presidente, mais uma vez, a convite da minha afilhada, vereadora Luísa, a qual me convidou para fazer uma visita à sua escola. Lá eu pude fazer uma visita na terça-feira passada, a qual mesma não pôde estar porque estava motivo de doença. E ali agradecer a boa recepção da diretora, do pessoal, dos funcionários ali, conversamos bastante. Fiz uma visita em todo o pátio da escola e ali a gente se deparou, tem bastante coisas a qual que foi solicitado para nós. Então, já estive também para falar com a secretária, e a secretária no momento não estava, pelas 2 vezes que eu estive lá. A primeira ela não estava, a segunda ela estava numa reunião, mas o seu assessor, o Jardel, me atendeu, anotou algumas coisas. Tenho certeza que a secretária ela já sabe, mas eu estarei conversando com ela para pedir algumas melhorias lá, a qual foi solicitada pela direção, pelos funcionários ali, que a gente vê que é simples coisas para ser feita. Então, quero deixar aqui meu agradecimento pela recepção, a minha colega vereadora, a Luísa, e dizer que estamos juntos nessa batalha aí por melhorias para a escola lá do Calda Júnior. Seria isso. E agradecer também a vereadora Gisele, né, através dessa indicação que foi resolvido o problema lá. Espero que tudo corra bem e tudo. Então a gente tem que agradecer também e que mais demandas que quando vem, que seja atendido da melhor forma que nem foi atendida essa. Meu muito obrigado, meu boa tarde. Mais algum vereador? Eu vou querer, senhor presidente. Primeiro, tem até de encontro a minha proposição sobre a troca dos vidros ali no banheiro do parque de eventos. Eu, semana passada, acho que foi que a vereadora Juliana mencionou aqui sobre um projeto de lei do deputado Zé Nunes, né, para alterar a lei 15.950 do Estado, onde instituía a festa do morango e da pimenta no calendário oficial do Estado. Eu vou aqui, mais uma vez, senhor presidente, me manifestar nesse sentido, porque é onde eu quero chegar, vereadora Juliana. Ano passado, eu alertei o Executivo, porque ano passado se alterou a data para novembro, 15 e 16 e 17 de novembro, aquela festa maravilhosa que deu
Até então tinha dado 335 mil de prejuízo, essa semana apareceu mais 9 mil reais de despesa, ou seja, chegamos a 344 mil reais de prejuízos, a última festa que deu. Mas aonde eu quero chegar, vereadora Juliana? Que ano passado eu alertei o executivo que ele passou a festa e já estava sendo divulgado a festa para novembro. Mas a lei que institui o calendário oficial da festa do Morango e da Pimenta, ele é muito bem claro, é a Lei 1022, que era a segunda quinzena de outubro. Essa é a lei. Quando eu alertei aqui, prontamente o executivo foi e fez uma lei alterando a 1022, a Lei 1537, que nós votamos ano passado aqui, passando então para novembro. E eu, olhando aqui, lendo esse projeto de lei do deputado, ele menciona aqui em novembro. Só que aí esse ano se alterou agora para outubro de novo. Então, e nós não mexemos na nossa legislação municipal, ou seja, o que está valendo é 1537, que alterou a 1022. Então, assim, ó, eu espero realmente que eles se preocupem com isso, porque como é que fica o deputado que quis prestar uma homenagem a nível, né? Como é que fica? Sabe, umas coisas que tem que prestar mais atenção. Então, quer dizer, uma hora é outubro, não mexe na lei. Aí não mexe, aí muda para novembro, não mexe na lei. Aí agora volta para outubro e mantém a lei de novembro. É muita loucura. Muita loucura isso. Então, assim, eu me manifesto nesse momento, até porque hoje é 8 de setembro. Então, tem tempo hábil, né, de o executivo reformular e revogar 1537, vereador André, para voltar para a segunda quinzena de outubro, né? Só que, vereadora Juliana, como é que fica o projeto de lei do deputado que fala que é em novembro? É muita loucura, sinceramente, não entra na minha cabeça. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de setembro de 2025, às 16 horas. Boa tarde.